Turbo é o maior vilão de plot twist das animações. Se você assistiu Detona Ralph, sabe muito bem que a reviravolta do filme é extremamente bem feita. E na minha opinião, bem feita é pouco. Eu acredito que o Rei Doce ser na verdade o Turbo é um plot twist perfeito. Detona Ralph, lançado em 2013, é um filme que conta a história de Ralph, um personagem de videogame que foi programado para ser o vilão de um jogo retrô chamado Concerta Félix Jr. O problema é que Ralph não quer ser visto como alguém mau. Então ele vai atrás de provar seu valor, saindo de seu jogo e tentando conquistar uma medalha em outro, correndo o risco de virar Turbo e repetir a história de um antigo personagem que fugiu de seu próprio jogo e acabou sendo deletado para sempre. Até que no final do filme, descobrimos que Turbo nunca foi deletado. Ele estava vivo, vivendo escondido sob o disfarce de Rei Doce. E porque esse plot twist é simplesmente perfeito, eu vou te explicar tudo nesse vídeo. Eu vou te mostrar como os escritores de Detona Ralph conseguiram escrever uma reviravolta tão boa e como tudo sempre esteve diante dos nossos olhos, mas nós só não conseguimos enxergar. Eu me chamo Kiddle, Jesus te ama e bora pro vídeo. Mano, como eu disse anteriormente, eu vou explicar o porquê a reviravolta do final de Detona Ralph é tão perfeita. Essa reviravolta que eu tô falando nada mais é que o plot twist do Rei Doce ser na verdade o Turbo, que é citado no início do filme. Plot twist, pra quem não manja, é basicamente quando o filme te apresenta uma informação e depois, mais perto do final, quebra sua expectativa revelando algo a mais sobre essa informação ou até mesmo distorcendo a mesma. Um exemplo muito famoso de plot twist em um filme de animação é o de Viva, A Vida é uma Festa. No início do filme somos apresentados ao Ernesto de la Cruz, um músico lendário que é tataravô de Miguel Rivera, o protagonista. Mas no final do filme, descobrimos que na verdade, Ernesto matou seu verdadeiro tataravô. Seu familiar na verdade se chama Héctor Rivera. E quanto às lendárias músicas de Ernesto, todas são composições de Héctor que foram roubadas por Ernesto após matar seu amigo. Isso, meu mano, é um plot twist. Turbo é um desses antagonistas baseados em sua reviravolta. E esse recurso narrativo funciona muito bem com ele porque ele contém alguns detalhes muito bons. E o primeiro deles é a lenda. Turbo só se tornou uma reviravolta funcional porque ele foi mencionado antes. Nós, espectadores, não nos surpreenderíamos se nunca tivéssemos ouvido falar do personagem. E é por isso que no começo do filme, Félix Jr. conta a lenda de Turbo. Era uma vez um jogo de corrida chamado Turbo Time, que fazia muito sucesso no fliperama. O protagonista Turbo era muito orgulhoso e quando um novo jogo, Road Blasters, apareceu, as crianças deixaram Turbo Time para trás. O orgulho de Turbo se transformou em ciúme. Assim, Turbo saiu de seu jogo e invadiu Road Blasters, um outro jogo de corrida mais atual e com gráficos melhores, para tentar trazer a atenção de volta para si. Por conta da sua aparição esquisita no outro jogo, os dois jogos foram colocados para manutenção e desligados. E quando um personagem de jogo é desligado fora de seu jogo original, ele morre. E esse foi o trágico fim de Turbo. Quando um filme conta a história de algum personagem em forma de lenda, é porque esse personagem vai ter algum destaque no filme, seja de forma direta ou indireta. Mas isso não significa que ele será necessariamente o antagonista do filme. Em Ratatouille, por exemplo, no início do filme tem uma cena de um programa de televisão sobre o Gusteau, além do Remy mostrar que gosta muito do livro do cozinheiro, dando uma certa imagem lendária para o personagem secundário. Mas isso é feito para dar mais impacto na revelação de que ele é pai do Linguini, e não para torná-lo vilão. Então é super normal que o público assista Detona Ralph sem sentir qualquer malícia vindo da lenda do Turbo. Inclusive é deixado a entender que o Turbo morreu quando seu jogo foi desplugado da tomada. Isso já é uma forma que os escritores usam para distrair a gente enquanto nós assistimos. Outra parada que eu acho super legal se chama foreshadowing. Basicamente um foreshadow é uma pista, ou melhor, uma informação sutil deixada muitas vezes de segundo plano que revela alguma parte da trama do filme. Essas pistas elas precisam ser mostradas desde o começo da história, porque desse modo o espectador já começa a se envolver com o personagem e ele já tem uma informação que pode ser muito importante na mente. O cuidado que o escritor tem que ter é de não revelar muito a ponto de estragar o plot twist e também de não expor quase nada a ponto de fazer o espectador esquecer, o que também faria o plot twist ser estragado. Para você entender melhor, eu vou te mostrar os foreshadows que aparecem no filme, que nos dizia desde o começo que o Rei Doce poderia ser o Turbo. Uma das pistas que estavam bem explícitas, mas você provavelmente não percebeu, é naquela cena onde o Félix Jr. e a Sargento Calhão estão prestes a entrar no jogo Corrida Doce, e na parede tem um grafite escrito Turbo com o rosto do personagem. O que é interessante,
Por que teria um grafite do Turbo na entrada do Corrida Doce? Outro foreshadow é o fato de que o Rei Doce se parece muito, fisicamente falando, com o Turbo. Os dois são cabeçudinhos e têm um corpo pequeno. E tem o fato de que boa parte do filme se passa em um jogo de corrida, o que seria mais uma dica de que a lenda do Turbo não seria esquecida e provavelmente voltaria à tona. E o último foreshadow é o meu favorito, como o Rei Doce conseguia acessar a programação do jogo. Não é normal que os personagens de seus jogos tenham essa vantagem, a não ser que eles tenham bastante conhecimento em invadir os códigos da programação deles, bem semelhante ao Turbo, quando ele invadiu o Road Blasters. Enfim, essa parte de foreshadow serve para ir dando pistas para você enquanto você tá assistindo, mas por algum motivo eles conseguem ser tão sutis que nós nem vemos a reviravolta chegando. E um desses motivos é a misdirection. Esse conceito é nada mais nada menos que distração. Os escritores usam esse recurso para voltar a atenção do público para outra coisa, enquanto a reviravolta se desenrola. Em Detona Ralph, a maior distração é que nós somos convencidos que o Rei Doce é o antagonista da história, só que sem mais e nem menos. Sem contar com um possível insetrônico que pode estar botando ovos por todo o jogo. Somos convencidos que a motivação do Rei Doce é somente impedir que a Vanellope ganhe a corrida para não deixar à mostra o seu glitch por público, enquanto no fim das contas o vilão sempre foi Turbo. Rei Doce e Turbo são sim as mesmas pessoas, mas a motivação de seu antagonismo é diferente, digamos assim. Enquanto o Rei Doce, seu objetivo é não deixar Vanellope mostrar o bug para os jogadores, mas depois de se transformar em Turbo, seu objetivo fica claro. Desde o início ele só queria ser o centro das atenções, ele sempre quis ser o melhor corredor, e Vanellope não podia cruzar a linha de chegada, pois assim todos se lembrariam de quem o Rei Doce verdadeiramente é. E depois de todas as pistas, depois de entender a lenda inteira do Turbo, chega o momento. A Vanellope entra naquele túnel durante a corrida e pronto, a máscara cai. Aquele cara que a gente conheceu como Rei Doce larga o disfarce e vira de vez o corredor mais obcecado, orgulhoso e surtado que já pisou num fliperama. É a hora em que o filme junta tudo que plantou e entrega uma das revelações mais redondas das animações. Existe plot twist bom, e existe o plot twist do Turbo, que é simplesmente perfeito, na minha opinião. E é isso, meu mano. Se curtiu esse vídeo, já comenta aí o que você achou desse esquema todo do Rei Doce e seu Turbo. O YouTube tá te recomendando um vídeo muito irado que vale muito a pena assistir. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!